Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam realmente bem, estejam em casa. Não saiam, por favor, vamos respeitar esse momento. É preciso, mas precisamos também continuar com os nossos estudos, porque logo mais tem vestibular e tudo que envolve esse ano para vocês. Eu sei que estão me assistindo o vestibular da manhã e o vestibular da noite, certo? Os dois estavam em etapas diferentes. O vestibular da noite estava um pouquinho mais atrás na questão de conteúdo e o vestibular da manhã já está um pouquinho mais adiantado. Eu vou fazer de acordo com o vestibular da manhã e aí para a próxima semana eu faço uma gravação para o pessoal da noite para poder ficar igual e compensar a aula que está faltando para vocês. Então quem é da noite pode ficar tranquilo, pode ficar de boa, que não vai ser prejudicado, tudo bem? Com o pessoal da manhã então, e agora falando com todos melhor, né? A gente vai ver na aula de hoje os pontos notáveis do triângulo. Eu estou na frente 3, né, que é a frente de geometria da apostila 1, a última aula dessa frente. Essa aula é grande, pessoal. Tem dois tópicos bem grandes aí, que são os pontos notáveis e os quadriláteros. Então eu vou quebrar essa aula, primeiro eu vou dar os pontos notáveis e depois eu vou dar quadriláteros. Então, começando com os pontos notáveis. São 4 os pontos notáveis de um triângulo: baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro, tá? Eu vou começar pelo baricentro. Ele é o encontro das medianas e é o centro de gravidade do triângulo, tudo bem? Lembrando, o que é uma mediana? Mediana é aquele segmento que tem as extremidades no vértice do triângulo e no ponto médio do lado oposto, certinho? Então é o segmento que sai do vértice e vai até o lado oposto, ok? Eu fiz o desenho aqui para vocês. Aqui eu tenho a mediana AP, ela sai do vértice A e vai até o ponto médio P, a CN e a BN, tudo bem? Olha lá, percebam que todos dividem um lado oposto em duas partes iguais, certinho? Esse ponto G é o ponto do baricentro. Eu não chamo de ponto B porque eu uso a questão do G por causa da gravidade aqui, ó, por causa de ser o centro de gravidade do triângulo, tudo bem? Então, só para vocês entenderem por que eu chamo de ponto G. Qual é a propriedade do baricentro? Ele divide a mediana em partes proporcionais, partes que estão na razão de 1 para 2. Significa que esse pedacinho GP é um 1x, então o pedacinho AG vai ser 2x. O pedaço maior sempre é o pedaço que sai do vértice e vai até o baricentro. Então, ó, toda a mediana foi dividida em dois pedaços. Um pedaço é 2x e o outro pedaço é x. A mesma coisa se fosse a mediana BN, 2y e y, 2e e z para a mediana CM também. Tudo bem? Aqui eu escrevi as três, ó, a relaçãozinha entre as três. AG é igual a 2 vezes GP, CG é igual a 2 vezes GM e BG é igual a 2 vezes GM, tá bom? Ou ainda a gente pode pensar o seguinte, ó, vamos lá, raciocina comigo. Toda mediana AP vale 3x. GP é um pedaço do total de 3. Então eu posso dizer que ele é 1/3 de toda a mediana. E o AG, ele seria 2/3 de toda a mediana, tá bom? Então, ó, não esqueçam dessa relaçãozinha. GP é 1/3 de tudo e AG é 2/3. É como se fosse assim, galera. Imagine que tudo seja igual a 27. 27 dividido em 3 vai dar 9. Então significa que GP é 9, seria 1/3 de 27. E esse carinha AG seria 18, que seria 2/3 de 27. Ok? É interessante, à medida que você for prestando atenção aqui comigo, vendo o vídeo, se for preciso pausar um pouquinho, copiar, porque eu pensei em montar os slides mais ou menos como eu monto a minha lousa. Então aqui já está o resumo para vocês, tá? O segundo ponto notável, ele é chamado de incentro.
ele é o encontro das bissetrizes. E ele é o centro da circunferência inscrita. O nome ajuda, né? Circunferência inscrita, o seu centro é o incentro. O que é uma bissetriz? É aquela reta que a gente já estudou em ângulos, que divide o ângulo em partes iguais, divide ao meio. Então aqui eu já fiz o desenho para vocês, ó. Triângulo ABC. Aí eu tenho essa primeira bissetriz SA, segunda bissetriz SB e a terceira SC. Percebam aqui, ó, que elas interceptam nesse ponto I. Ele é o incentro. Ele é o centro da circunferência inscrita, certinho, e o encontro das bissetrizes. Galera, só toma cuidado aqui, ó. Para a gente determinar qual é o raio dessa circunferência, lembra sempre que o raio é perpendicular ao lado do triângulo, que é a reta tangente à circunferência. Tudo bem? Para não confundir com esse pedaço aqui da bissetriz. Então, raio é uma coisa, a bissetriz é outra. Não necessariamente a bissetriz vai passar ali junto com o raio, tá bom? Só ficar atento a isso. A propriedade do incentro é bem tranquilo, como vocês estão vendo aqui, ó. A distância do incentro para os lados vai ser a mesma, por causa da circunferência. Então, dele para chegar no lado AB é a mesma distância dele para chegar no BC, que é o raio. Bom, uma última observação sobre o baricentro e sobre o incentro é que os dois, independente de qual seja o triângulo, acutângulo, obtusângulo ou retângulo, eles vão ser pontos internos, eles vão estar na parte interna do triângulo. Então, eles vão ser sempre ponto interno, independente de qual seja o triângulo. Foi isso que eu escrevi aqui para vocês. Tá bom? Próximo é o circuncentro. Ele é o encontro das mediatrizes. Certinho? Ele também é o centro da circunferência circunscrita. O que é uma mediatriz? Mediatriz é a reta que passa perpendicularmente a um segmento, no caso ao lado do triângulo, em cima do ponto médio. Então você tem um segmento, localiza o ponto médio do segmento. A reta que passa perpendicularmente por esse ponto, a gente chama de mediatriz. E no caso do circuncentro, dependendo de como for o triângulo, ele pode ser ponto interno, externo, ou até mesmo ser um ponto dos lados do triângulo. Então você tem aqui três possibilidades de posição. Primeira, quando o triângulo é acutângulo. Olha que bonito aqui. Mediatriz 1, olha lá, ó, ela passa pelo ponto médio e é perpendicular. Mediatriz 2 também. Mediatriz 3 também. Se encontram nesse ponto C, que é o circuncentro. Quando o triângulo for acutângulo, o circuncentro é interno. Se o triângulo for obtusângulo, olha lá, ó, mediatriz 1, 2 e 3. O circuncentro ele é externo. E o mais legal de todos é o último. Se o triângulo for retângulo, mediatriz 1, 2 e 3, elas vão ficar exatamente em cima da hipotenusa. E como é ponto médio, ela vai ficar no ponto médio da hipotenusa. E aqui a gente vai estabelecer uma relação que é muito importante. Tanto que a próxima página, o próximo slide, vai ser só para o triângulo retângulo. Olha que bonito. O circuncentro, ele está exatamente no meio da hipotenusa. Então o que a gente pode guardar? Vamos lá. Toda vez que tiver um triângulo inscrito e o diâmetro for um dos raios, se o diâmetro for um dos lados do triângulo, esse triângulo é retângulo. Então, se o triângulo for inscrito e o diâmetro for um dos seus lados, ele é triângulo retângulo. E esse lado é a nossa hipotenusa. Aí vamos lembrar. Se aqui é o centro da circunferência, aqui eu vou ter raio e raio. Então a hipotenusa ela é igual ao diâmetro.
Essa retinha que eu apaguei, que eu fiz de novo aqui agora, ó, ela sai do vértice, a extremidade dela é vértice e ponto médio. Ela é mediana. Cara, olha que maravilhoso isso. A mediana relativa à hipotenusa é a metade da própria hipotenusa. Olha lá, ó. No triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa é a metade da hipotenusa. Por causa disso, pessoal, por causa da circunferência. Porque se a hipotenusa é o diâmetro, a mediana é raio. Então a mediana é a metade da hipotenusa. A gente vai ter essa relaçãozinha. Mediana é a metade da hipotenusa. E fiquem atentos nisso daqui também, ó. Quando você traça a mediana relativa à hipotenusa, você divide o triângulo em dois triângulos aqui, ó, isósceles. Raio e raio. Então esse triângulo é isósceles e o outro também. Então guarda. No triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa é a metade dela. Tudo bem? Próximo. Ortocentro, o último dos pontos notáveis. Ele é o encontro das alturas. O que é uma altura? Ela sai do vértice e é perpendicular ao lado oposto. Então ela tem uma extremidade no vértice e ela tem que ser perpendicular ao lado oposto. Tudo bem? Dependendo de como for o triângulo, o ortocentro pode estar dentro, fora ou ser um dos vértices. Eu vou mostrar isso para vocês. Se é triângulo acutângulo, o ortocentro vai ser interno. Olha as três alturas aqui, ó. Sai do primeiro vértice perpendicular. Sai do segundo vértice perpendicular. Se for obtusângulo, você vai ver que o ortocentro vai ficar fora, o ponto O. Olha lá, ó. Em relação a essa base aqui, a altura, pessoal, não dá para vir por dentro do triângulo. Então a gente faz aqui, ó, pelo prolongamento. Tudo bem? Então ela vai encontrar aqui fora. E no caso do triângulo retângulo, é o caso mais legal. O ortocentro ele vai estar no vértice aonde o triângulo é retângulo, aonde é o vértice do 90 graus. Um cateto é perpendicular ao outro. Então os catetos são alturas, porque esse é o conceito, ó. Sai do vértice e é perpendicular ao lado oposto. Então um cateto vai ser a altura do outro. Então vamos guardar. No acutângulo ele é interno, no obtusângulo ele é externo e no retângulo ele está exatamente no vértice. Tudo bem? Alguma dúvida disso? De boa? Porque agora eu vou entrar no ápice da aula, que é o momento mais importante para a gente, que são os dois casos especiais, que é o comportamento desses pontos notáveis no triângulo isósceles e no triângulo equilátero. Então primeiro vamos ver o triângulo isósceles. A gente já estudou o que é triângulo isósceles. Ele tem dois lados iguais. O terceiro lado a gente chama de base e tem uma propriedade. Os ângulos da base são iguais, são congruentes. Então a gente vai ter o seguinte. Aqui rapidinho, galera, ó. Que o Bisteca já leu ali que tem um negocinho aqui rapidinho errado. Altura aqui não é altura de novo não. Aqui é mediana, tá? Mas é tranquilo. A gente já pode voltar ali. Tá. No triângulo isósceles, a altura relativa à base coincide com a mediana, a mediatriz e a bissetriz.
Então a altura relativa à base, ela é ao mesmo tempo bissetriz, mediana e mediatriz. Isso implica em que os pontos notáveis eles estão alinhados. Olha aqui, ó. Eu fiz em destaque aqui em verde, ó, essa altura. Eu tenho esse lado igual a esse, e essa altura, ela é relativa à base. Ela é mediana, mediatriz e bissetriz. Sendo assim, pensa comigo. Se você traçar as outras alturas dos outros dois vértices, aqui, ó, o ortocentro vai encontrar embaixo. Se você traçar as bissetrizes dos outros dois, aqui vai encontrar e vai ser o incentro. Se você traçar as medianas, aqui vai ser o baricentro. E se você traçar as mediatrizes, aqui vai ser o circuncentro. Então você percebe que os 4 pontos eles estão alinhados. Então em qual triângulo os pontos notáveis estão alinhados? No triângulo isósceles. Por quê? Porque a altura relativa à base, ela coincide com a mediana, com a bissetriz e com a mediatriz. Essa altura divide a base em 2 segmentos iguais e divide o ângulo aqui de cima em 2 ângulos iguais. Certo? Circuncentro, baricentro, incentro e o ortocentro. Sempre vai ser nessa ordem. E aí tem uma propriedade. Se você pega a distância do circuncentro até o baricentro, ela vai ser a metade da distância do baricentro até o ortocentro. Eu escrevi aqui para vocês. A distância do C até o G é a metade da distância do G até o O. CG é o GO dividido por 2. Do circuncentro até o baricentro é a metade do baricentro até o ortocentro. Tudo bem? Alguma dúvida? Certo, galera? Então, no primeiro caso especial, o que a gente aprendeu? Que no triângulo isósceles, a altura coincide com a mediana, mediatriz e bissetriz, ela relativa à base, então os pontos notáveis estão alinhados. Segundo caso especial, triângulo equilátero. Nele, todas as alturas, qualquer altura, coincide com a mediana, com a mediatriz e com a bissetriz. Qualquer uma das 3 alturas é mediana, mediatriz e bissetriz. Sendo assim, os 4 pontos é que coincidem. Os 4 pontos estão no mesmo local, ocupam o mesmo lugar. Então, olha lá, ó. No triângulo, a altura mediana, bissetriz e mediatriz relativa a qualquer um dos lados coincidem. Então os pontos notáveis também vão coincidir. E a gente vai ter isso, ó. A altura mediana e bissetriz para todas elas. E esse ponto, ele é tudo. Ele é baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Aí você vai ter aqui, ó. Lembra que todo esse segmento é a altura do triângulo. Um pedaço daqui de baixo vai ser o raio da circunferência inscrita. E esse pedaço aqui para cima vai ser o raio da circunscrita. E vai ter uma relação entre o R e o Rão. Olha lá, ó, esse ponto. Ele é tudo. Circuncentro, baricentro, incentro e ortocentro. E aqui, pessoal, vamos ver a relação do R com o Rão. Lembra que a gente já viu que a fórmula da altura é o lado raiz de 3 sobre 2. Meus amores, esse ponto aqui não é o baricentro? E o que a gente aprendeu no baricentro? Que esse segmento é 1/3 de toda a mediana
E esse segmento é 2/3 de toda a mediana. Então a gente chega nessa conclusão, ó. O R', ele é 1/3 da altura, e o R'ão, ele é 2/3 da altura. Você percebe que o R'ão é o dobro do R'. Então, de novo, por causa do baricentro, o R' é 1/3 da altura e o R'ão é 2/3 da altura. Não se esqueçam disso. Mais pra frente a gente vai estudar especificamente polígonos. E dentro dos polígonos tem um polígono regular. E o raio de um polígono, e o raio da circunferência inscrita a um polígono, a gente chama de apótema. Então esse R' aqui é o apótema do triângulo equilátero. Certo, meus amores? Esses são os 4 pontos. E esses são os 2 casos especiais, isósceles e equilátero. Eu separei agora para vocês um último conceito sobre a base média do triângulo, só para a gente finalizar e fazer exercício, tá? Eu vou desenhar aqui, aí eu explico que fica melhor. Eu tenho um triângulo aqui qualquer, o ponto M e o ponto N são pontos médios desses respectivos lados, e NN é o que eu chamo de base média. Então o que é a base média? É o segmento que une 2 pontos médios. Ela é paralela à base BC. E para calcular ela é bem fácil. Esses 2 triângulos que eu fiz aqui, ó, o grandão e o pequenininho, eles são proporcionais. E tudo do pequenininho é a metade do grandão. Então eu posso dizer que o MN é a base BC dividido por 2. As duas bases são paralelas, então MN é a base BC dividido por 2. Tá certo? Se por um acaso você traçar e unir os 3 pontos médios, você vai dividir aqui qualquer triângulo em 4 triângulos congruentes. As 3 bases médias elas dividem em 4 triângulos congruentes. Tudo bem? E aí agora a gente pode fazer exercício. Os exercícios, eles são exercícios de fixação. Lembrando que essa aula são pontos notáveis e quadrilátero. Então eu não vou fazer todos os exercícios nesse vídeo. Vou fazer 2 agora, que são os 2 envolvendo a aula de hoje. E vão ficar faltando 3 que eu faço no próximo vídeo para a próxima aula. Tá? Quais são, Bisteca? Página 54, o primeiro exercício é esse exercício número 1. Tudo bem? O exercício número 1, ele diz assim: para dar maior sustentação a um lustre pendurado na sala, 4 correntes AC, AM, AH e AB foram fixadas ao teto, nos pontos alinhados C, M, H e B, conforme mostra a figura plana seguinte. Nessa figura, o triângulo ABC é retângulo em A. M é ponto da hipotenusa. Aqui eu acho que está errado o enunciado. Não, desculpa. M é um ponto da hipotenusa BC e o ângulo B igual a 70. Perdão, eu li errado. Nessas condições, a medida alfa em graus do ângulo formado pela altura AH e a mediana AM é igual a... Ó, ele falou altura AH e mediana AM. Vou aumentar esse desenho aqui pra gente. O triângulo aqui não é retângulo. Aqui não é mediana. O que a gente aprendeu, galera? Vou até voltar aqui, ó. O que a gente aprendeu? Que no triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa é metade da própria hipotenusa.
Lembra? A gente vai ter raio, raio e raio. Então, no nosso exercício, como ele está falando que esse triângulo é triângulo retângulo, então essa mediana AM é a metade da hipotenusa BC. Então eu posso afirmar que CN, que é a metade da hipotenusa, e AM são iguais. E lembra que eu falei que aqui a gente vai ter um triângulo isósceles? Então você tem aqui, ó, que esse triângulo ANC é isósceles. Ou seja, na base aqui AC, o ângulo A e o ângulo C são iguais. Eu sei o valor deles. O triângulo todo é retângulo. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Se esse ângulo aqui é 90, 180 menos 90, 90. Menos 70 que tem aqui do outro, vai dar 20. Então a gente descobre que esse ângulo aqui é 20, por causa do triângulo grandão. Então aqui também vale 20. Certo? Então vamos recapitular o que a gente fez. Como o enunciado falou que é uma mediana, a gente lembra do conceito. A mediana relativa à hipotenusa é a metade da hipotenusa. Então eu vou ter que AM e CN são iguais. Eu tenho um triângulo isósceles. O ângulo C e o ângulo A são iguais. Como o triângulo grandão é retângulo, aquele ângulo C vale 20. Então o ângulo A também vai ser 20. AH lhe disse que é a altura. E a altura tem que ser perpendicular ao lado oposto. Então aqui eu também tenho um mini triângulozinho retângulo, ó. E eu sei calcular esse ângulo A, pessoal. 90, 70. Aqui também tem que ser 20. E aí agora eu consigo calcular o alfa que ele pediu. Se eu somar 20, 20 alfa, essa soma tem que dar 90. O alfa vai ser a 90 menos 40. O alfa é 50. Então a alternativa correta é o exercício. Desse exercício é a letra E. Vocês gostam quando eu me confundo, né? Então, nesse caso aqui, o exercício tem como alternativa a letra E. Beleza, meus amores? Tudo bem? Eu tô nervoso, aí eu fico pegando as coisas aqui, porque eu não tô aí perto de vocês. Mas tudo bem? Pausa se for preciso, dá uma olhadinha, lê o exercício de novo, estuda, tenta assimilar a matéria. O próximo é o exercício 3. Eu pulo 2, porque o 2 tem a ver com aula de quadrilátero. Aí o 3 dá pra gente fazer, que tem a ver com a aula de hoje. Ele é um exercício da Unicamp que foi adaptado. Ele diz o seguinte: 3 canos de forma cilíndrica e de mesmo raio R, dispostos como indica a figura adiante, devem ser colocados dentro de outro cano cilíndrico de raio R, de modo a ficarem presos sem folga. Ele vai pegar esses 3 canos que estão no desenho e vai desenhar um cano maior em volta dele, de maneira que esse cano maior prenda os 3 sem folga. Então vai acontecer isso, ó. Os 3, e aí eu vou desenhar aqui um grandão em volta deles, sem folga. E o raio que ele quer calcular é o raio do grandão, sendo que o raio dos pequenininhos são iguais a R. E aí você olha nas alternativas, todos os raios aqui, ó, estão em função de Rzinho. O que a gente vai fazer nesse tipo de exercício? Toda vez que tiver exercício em que eu tenho circunferências que são tangentes entre si, a gente vai ligar o centro delas. Vou fazer isso, ó. Eu peguei e liguei os 3 centros.
E aí eu construí esse triângulo. Esse triângulo, ele é equilátero. Como que eu sei que ele é equilátero? Porque como as circunferências estão tangenciando, cada pedacinho que vai emendar uma na outra ali é o raio. Olha lá, ó. Raio, 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 raio. Você tem um triângulo equilátero ali, ó, que o lado do triângulo é 2 vezes o raio. E ele quer o errão. Quem seria o errão? O errão seria esse traço aí verde. E aí, galera, que vem os pontos notáveis. Porque como aqui é um triângulo equilátero, esse centro, que vai ser o centro do errão, é o mesmo centro do triângulo pequenininho. E aqui é onde estão localizados os pontos notáveis. Aqui está o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Que nem a gente viu aqui, ó. Olha lá, ó. Esse ponto vai ser o ponto pro errão que vai estar lá em cima. Certo? Tudo bem? Vocês entenderam? E aí, ó, para calcular esse valor total aqui, que é o errão, pensei no seguinte. Eu vou descobrir o valor desse pedacinho aqui de dentro do triângulo. Eu vou chamar de x. E lá fora, esse pedacinho daqui até aqui é o raio. Então eu vou ter que o errão é x mais o errinho. E como que eu vou calcular esse x? Eu vou separar esse triângulo aqui para vocês visualizarem melhor. Trouxe ele para cá. Aqui não vai estar o ponto notável? Sim ou não? Então, galera, lembra que aqui você vai ter a altura. Esse x representa 2/3 da altura. Então, o x vai ser 2/3. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Cancelo 2 com 2 aqui, ó. E a gente vai ter isso. O x vai ser igual. No lugar do lado do triângulo, eu coloquei 2R, que multiplica por raiz de 3 dividido por 3. Então, esse daqui é o valor do x. Eu vou somar esse valor com o R para descobrir o errão. Então, eu volto aqui, ó, na minha expressão. No lugar do x eu coloco 2R raiz de 3 sobre 3 mais R. R, eu posso colocar o R em evidência. Então vai sobrar 2 raiz de 3 mais 1. E aqui dentro a gente pode arrumar isso, ó. O MMC é 3, aí você faz aqui. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima lá, ó. MMC é 3. 3 dividido por 3, 1. Vezes 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. 3 dividido por 1, que vai estar no denominador, 3 vezes 1, 3. E essa é a alternativa correta. Se você procurar aqui, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Tranquilo? Eu acho que eu já enviei uma lista dessa parte. Inclusive na semana que foi a primeira semana que a gente teve que adiar, né, por causa da pandemia. Então vocês têm uma lista, mas eu vou procurar ver se eu tenho mais alguns exercícios para enviar para vocês. Dúvidas? Qualquer coisa é só comentar alguma coisinha aí, ou pode me mandar mensagem, manda mensagem na coordenação, eu estou à disposição de vocês, certo? Foi muito bom estar com vocês, mesmo assim à distância.